Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês de uma vez por todas, que se não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Vamos orar? Senhor, nesse dia tão especial, onde celebramos uma conquista da nossa comunidade, onde servimos as nossas crianças, na Semana das Crianças, nós pedimos que através desse texto que Jesus nos convida a ser como elas, que o Teu Espírito nos ajude a investigar a nossa vida, o nosso coração, a vasculhar porões da nossa alma, e que esse mesmo Espírito trabalhe dentro de nós a necessidade da mudança, a necessidade da transformação, e que o Senhor segure bem na nossa mão nessa jornada. E que esse domingo não seja um domingo qualquer, mas um domingo de mudança, um domingo memorial na nossa história de vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa semana, devido ao Dia das Crianças e a Semana das Crianças, muitas pessoas trocaram a foto no perfil nas redes sociais de fotos de quando eram crianças. Eu troquei a minha e uma pessoa muito querida escreveu embaixo assim: fala sério, essa criança não é você. E se for, o tempo foi muito sacana contigo. É legal, né? Essas expressões de amor das redes sociais. Até tirei a foto. Antes que viessem outros carinhos do mesmo nível. Pus uma do Chico Bento no lugar. Ontem à noite a Carol pegou um álbum de fotos da infância dela e ficou mexendo nas fotos, e eu um dia desse também fiz isso. E mexer em álbum de fotos antigas é uma tarefa gostosa, mas também complicada, porque ao fazer esse exercício você percebe as muitas transformações que você passou na vida. Dizem inclusive que se você quiser se avaliar fisicamente, não se olhe no espelho, vasculhe as fotos antigas. E eu tive que mexer algum tempo em uma caixa de fotos velhas da minha família, e me deparei com algumas fotos de quando eu era mais jovem do que eu sou hoje. E esse é um exercício bom, mas você precisa criar alguns recursos interiores para você não morrer. Porque pode ser uma tarefa chocante ver foto velha. Por exemplo, eu vi uma foto de quando eu tinha 18 anos, bem magrinho. E aí você pode começar a ficar mal. Mas não, você tem que criar um esforço. E eu, quando vi a foto bem magrinho, peguei, olhei e falei assim: nossa, como eu era fraco. Entendeu? Você precisa de alguma maneira criar um recurso para aquela foto não acabar com a tua vida. Você que tem que ganhar dela. Eu vi fotos de quando eu tinha cabelo. Eu só não consegui ainda uma frase para combater essa foto, mas se você tiver alguma dica, me fale. Então, olhar fotos antigas nos levam a viagens, claro, à nossa infância, algumas boas, algumas doloridas. E esse exercício nos coloca diante da inevitabilidade do tempo, velocidade da nossa vida e dos nossos dias, de como a nossa infância já se faz distante, de quando que os dias da nossa criancice já faz tanto tempo. Os dias fogem e por isso o Lenine cantou tão bem que a vida é tão rara. A vida é tão rara, e será que é tempo que nos falta para perceber que a gente não tem mais todo o tempo do mundo? E eu gosto muito de pensar na vida. Eu penso muito na minha vida, na maneira como estou vivendo, se a minha vida vale a pena, se o que eu faço aqui na igreja é bom, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido, eu faço isso de verdade. E às vezes eu chego a boas conclusões, às vezes a péssimas conclusões, às vezes eu fico mal, e aí a Carol tem que ficar aguentando a
as minhas lamentações. Mas eu acredito ser essencial para toda pessoa investigar o funcionamento do viver. Olhar para dentro de si e questionar a maneira como você está vivendo. E se você faz isso, esse exercício, e alguns fazem sem planejar, às vezes as conclusões não são boas. Ou talvez você nunca fez esse exercício, mas você em algum momento acordou ou se pegou lá naquele trânsito danado pensando assim: não era isso que eu queria. Não era essa vida que eu tinha planejado. Isso aqui que eu estou vivendo hoje, não era isso. Eu tinha outros planos em mente. Mais ou menos como cantou o Lulu. Sei lá. Tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou e a gente não se reconhece ali. Sei lá. E a nossa vida se torna um enorme sei lá. Ou um suceder de dias onde a gente vai dizendo: não era isso, sei lá. É aquele dia que você acorda, olha para o espelho, e na verdade você não está olhando para o espelho. O espelho te leva a uma viagem muito maior, e você começa a pensar nas suas decisões, nas suas escolhas, tudo aquilo que você já fez, e que trouxe você até aqui, que fez de você quem você é hoje. Então esse exercício é muito importante, não é fácil, mas é muito importante. E é muito importante também passos seguintes para que a vida não se torne um eterno sei lá. Porque nós temos potencial para deixar a vida se tornar um eterno sei lá. E por acreditar na vida como um projeto aberto, por acreditar na vida como algo... A vida tem 1000 possibilidades. Você tem N possibilidades diante de você. E essa nossa espiritualidade viva, ela quer entrar, ela quer fazer parte da tua vida, como uma força motivadora, para que a sua vida não seja um sei lá, mas para que você tenha um sentido, para que você tenha um destino, um lugar onde você quer chegar. Você não está aí à deriva, vivendo e simplesmente tocando a vida. Não, a espiritualidade viva, ela é motivadora. Ela coloca valores, ela confronta a maneira como você está vivendo. Sim, ela questiona os seus hábitos familiares, para dar para a sua vida um sentido, uma razão, para dar para a sua vida um sabor. O cuidar da vida, a responsabilidade de cada um. Nós nos reunimos como comunidade para juntos encontrarmos apoio, encontrarmos carinho, encontrarmos consolo, encontrarmos confronto, encontrarmos de tudo. Mas é sua responsabilidade de vir aqui e repartir a sua vida. Então eu quero pensar e pontuar com vocês algumas coisas, alguns princípios sobre a nossa vida, sobre os nossos dias que passam tão rápido. E fazer isso a partir desse texto em que Jesus nos convida a ser como crianças. As pessoas estão questionando Jesus sobre quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais importante. E Jesus dá, como sempre, uma linda e surpreendente, uma inesperada resposta, como é típico de Jesus. Então eu quero pontuar com você algumas coisas aqui. A primeira delas é: nessa vida do reino que nós estamos buscando, a vida do reino de Deus, não tem espaço para soberba, não tem espaço do engrandecimento pessoal, e a vida no reino não tem espaço para o benefício próprio. Porque é no mínimo interessante, é no mínimo curiosa a pergunta dos discípulos. Veja bem, eles estão diante de Jesus, eles estão diante de um homem, de um mestre, de um sábio, que tem revolucionado ideias, que tem convidado as pessoas a viver de uma maneira diferente. E eles poderiam fazer qualquer pergunta, mas qual é a pergunta? Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais importante?
E se as perguntas revelam a sede do coração, esses aqui estão com o coração extremamente empobrecidos. Se as perguntas revelam mesmo que tipo de pessoa nós queremos ser, esses aqui já denunciaram a pobreza da existência com a qual eles se comprometeram. Porque eles estão diante do Mestre, e eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. E Jesus então dá uma resposta, para dizer que no reino todos têm valor. Todas as pessoas podem ser grandes, todas as pessoas podem ser especiais. É a postura com a qual elas vivem que vai definir a qualidade da existência. É como se Jesus estivesse falando para eles assim: essa é a busca de vocês. Espera aí, vocês estão pensando, vocês estão questionando, vocês querem viver bem, mas a sede de vocês é de saber quem é o maior. A sede de vocês é de saber quem é o melhor. Quer dizer, vocês estão aqui numa competição, essa é a vida de vocês. Vocês querem saber se tua sede é saber se você é melhor que o vizinho, essa é a tua busca? Que pobreza. Lamentável a sua peregrinação. Esse é o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Você precisa se converter. Você precisa entrar novamente no reino, porque o reino que você entrou, você não entrou, você se desviou dele. Eu já olharia para os discípulos e falaria assim: vocês estão loucos? Contextualizar a resposta: vocês estão ficando loucos? A vida de vocês como é que está? Como é que você é pai? Como é que você é patrão? Como é que você é empregado? Como é que você é motorista? Como é que você é cidadão? E você está aqui preocupado em saber quem é o maior? O maior, essa é a tua sede. A tua sede é de soberba, a tua sede é de poder. E isso é muito sério, porque é uma das questões que nós temos que avaliar dentro de nós, porque as nossas perguntas revelam o nosso coração, e a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quais são as motivações, quais são as questões, quais são os temas que te impulsionam na sua caminhada com Deus? E isso é muito sério. Porque a razão pela qual você anda com Deus mexe na tua relação com a tua igreja. A razão pela qual você anda com Deus mexe com a tua vida de oração. A razão pela qual você anda com Deus mexe com a sua vida comunitária. A razão pela qual você anda com Deus mexe na razão na qual você está vivo. Porque se você afirma, se você diz que Deus é tudo na sua vida e na sua história, essa resposta é fundamental para você decidir, para você definir que tipo de pessoa você quer ser. Que vai definir que tipo de história você vai deixar para outras gerações. Então veja que tristeza, eles estão fisicamente diante de Jesus, mas conceitualmente, espiritualmente, vivendo o anti-reino. Eles estão diante de uma proposta de um reino de amigos, e a pergunta revela a distância da qual eles estão desse reino. Parece que eles querem os famosos 15 minutos de fama do nosso tempo. Né? Vamos ficar famosinho aqui, vamos perguntar para ele, vai que é um de nós, e a gente fica bem na fita. Então atualize essa história na sua vida, e veja as perguntas que você faz, veja quais são as suas sedes, porque a resposta disso vai definir que tipo de pessoa você está sendo na sua casa. Porque essa resposta define que tipo de pessoa você é com seus amigos. Quais são as suas perguntas? Quais são os seus temas? Quais são as questões que motivam o seu viver? No reino não há lugar para isso. No reino não há lugar para soberba. No reino não há espaço para busca de poder. No reino não há o espaço do crescimento próprio, porque se não houver crescimento coletivo, não há crescimento próprio. Uma proposta de vida cristã é vivemos em comunidade, ou crescemos todos juntos, ou de que vale o nosso crescimento? Ou todos nós nos tornamos pessoas expressivas, ou do que valerá essa expressão? Segunda questão, ao responder que devemos ser como crianças, Jesus está nos convidando à simplicidade. As crianças são o maior barato.
Quem teve ou tem filhos pequenos, tem um leque de histórias engraçadas e constrangedoras. As crianças nos constrangem, porque elas não têm vergonha, né? Uma moça me contou um dia que ela foi visitar uma amiga que tinha acabado de ter bebê, e ela foi comprar um presentinho para levar, né, na visita, e levou a filhinha dela de 4 ou 5 anos com ela para visitar a nova mamãe e seu bebê. Aí ela deu o presente para a menininha entregar, né? Aí a menininha pegou o presente, olhou para aquela mãe cheia de sonhos novos com seu bebê e falou: ó, tia, foi o mais barato que a gente encontrou, tá? Então tome muito cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos, porque eles vão repetir por aí. Porque para a criança foi muito legal, né? Porque a mãe deve ter encontrado um presente bem bonitinho, bem baratinho, e falou: ai, graças a Deus, é barato. Aí a criança pensou: nossa, essa pessoa deve ser muito especial, porque é barato, e a mamãe agradeceu a Deus. Vou falar para ela isso. Vou contar para ela. Não vou só dar o presente, vou dar uma palavrinha também. Essa simplicidade, essa facilidade da vida das crianças é encantadora, e talvez por isso Jesus nos convidou a olhar para elas. E por isso ele fez uma afirmação tão categórica, que se não nos tornarmos como elas, nós não experimentaremos essa vida no reino de Deus. Nossa vida por vezes se torna extremamente pesada. Sei que você tem histórias complicadas no seu histórico. E existem coisas que fogem do nosso controle, fogem da nossa possibilidade de mudança, porque elas são do viver. Vivemos num mundo contingencial, de coisas que acontecem aleatoriamente, e muitas influenciam e prejudicam a nossa vida. Mas vamos combinar. Existem fases que a nossa vida se torna extremamente pesada, isso não tem nada a ver com os outros, isso tem a ver com a gente. Vamos nos tornar crianças e sermos bastante sinceros conosco mesmo, com a gente mesmo. Existem fases que a sua vida está difícil, e isso não diz respeito ao governo, à economia, ao clima, diz respeito a você. Coisas que você abraçou e você deveria largar. E o reino de Deus é um convite a fazermos coisas simples, não coisas fáceis, mas coisas simples. E quando eu afirmo que não são fáceis e são simples, estou dizendo que é fazer coisas que estão dentro da sua possibilidade. É você ter ações que cabem dentro do seu comportamento, elas estão dentro do seu horizonte de ação. Porque a gente fala em melhorar a nossa vida, em organizar a nossa vida, em melhorar a qualidade dos nossos dias, e a gente pensa em coisas extremamente complicadas, e Jesus está dizendo: não, abaixa, desce. Você está se achando muito, vocês estão olhando para cima, o reino de Deus vocês têm que olhar para baixo, é para as crianças. Você está preocupado e achando que com coisas grandiosas, a sua vida vai então ter um significado. Jesus está dizendo: não. Não é no maior, não é no poder, não é na soberba. Abaixa a cabeça, aprenda a olhar para baixo. Você está jogando a expectativa da felicidade lá em cima, abaixa. A felicidade habita nas coisas simples também, dê uma chance para elas. Então a gente vai lá e a gente quer melhorar a nossa vida e fazemos uma listinha de coisas. Aí no final você olha a lista e você fala: como é que eu vou fazer isso? Porque você mesmo já se habituou a colocar coisas tão lá em cima que você não tem nem por onde começar. E Jesus está dizendo: volta, dê alguns passos para trás. Porque não é só indo em frente sem pensar, que nem um trator derrubando tudo, que você vai conseguir melhorar a qualidade da sua vida. Olhe para o princípio, dê alguns passos para trás, porque você pulou algumas etapas preciosas e você precisa resgatar alguns valores, algumas questões que as crianças podem nos ensinar. Por exemplo, chore. Chore. Por que você não chora? Abaixo com esse decreto da alegria absoluta, porque isso é mentira. Isso não existe.
O Eclesiastes no capítulo 3 falou que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E em tempo de choro, não invente um riso, porque tempo de choro é tempo de choro. E isso as crianças nos ensinam de uma maneira muito bonita, porque quando está doendo, criança chora. Porque quando elas estão tristes, elas choram. Porque quando não deu certo, elas lamentam. Em tempo de luto não há de se fazer festa, em tempo de luto é tempo de fazer luto. É a necessidade de você saber viver o momento que você está vivendo e respeitar os seus dias. Essa experiência foi amarga e você está simulando um sorriso no rosto. E desculpa falar, teu sorriso está ridículo. Porque sorriso falso é um sorriso ridículo. Para quem é que você está querendo se mostrar assim tão forte? Para quem? Quem é que está ganhando com isso? Por que é que você não abre a sua vida para relacionamentos reais, onde você pode expressar os seus reais sentimentos? Você não precisa colocar uma máscara forte para assim ter sucesso, porque sucesso não é vencer sempre. Sucesso é você passar por fracasso sem perder a ternura. Isso também é sucesso. Há pessoas que vivem de inúmeras derrotas na vida, e elas continuam com um coração bonito. Você é um sucesso. Porque você sabe respeitar os seus dias, você sabe respeitar os seus momentos. E a espiritualidade cristã, ela contempla a bênção do choro. Quando Jesus foi informado sobre a morte de Lázaro, ele não estourou champanhe. Não, depois a gente ressuscita ele. Não. Quando Jesus soube da morte de Lázaro, Jesus chorou, porque aquele momento era momento de choro. Aquele momento era de tristeza, porque um amigo havia perdido a vida. E quando um amigo perde a vida, nós choramos, nós lamentamos. As crianças choram, as crianças expressam os seus sentimentos. E aí você está carregando uma série de questões dentro de você, e lutando para se manter com esse sorriso no rosto, e para se mostrar uma pessoa invencível. E eu digo para você, para quê? Para que você está gastando toda essa força para mostrar algo que no momento você não é? Por que não respeitar essa fase da sua vida de lamento, lamentar, viver isso, e depois você dá o passo seguinte e se reconstrói, e aprenda que na vida os momentos de choro e de alegria, eles vão acontecer toda hora. Eles vão e vêm. E o reino de Deus é nos ensinar a passar por esses momentos, a ter um bom comportamento diante de todos eles, quer seja o dia da tristeza, quer seja o dia da alegria. Nesse há tempo para tudo debaixo do sol, o reino de Deus é um convite para que saibamos viver nesses paradoxos da vida, de alegria e tristeza, de sol e chuva, de tudo. Quando Jesus, eu falo para você chorar, eu estou falando para você extravasar seus sentimentos. Que você corre o risco de se tornar uma bomba relógio. Uma hora você vai estourar do jeito mais terrível. Do jeito errado. Do jeito que talvez você vai se prejudicar e ainda prejudicar outros. Outra coisa das crianças a ser guardada no nosso coração: aprenda a coexistir. Quando foi que nós ficamos tão seletivos? Quando foi que nós começamos a julgar as pessoas pela classe social, pela raça ou pelo sexo? Quando foi que a gente começou com essa bobagem? Quando foi que a gente pegou nas mãos o direito de começar a julgar as pessoas, porque elas são diferentes de nós? Quem nos deu esse direito? Quando é que foi que a gente se tornou tão soberbo assim? Aí Jesus está dizendo, volta, porque no reino de Deus não tem espaço para soberbo. Aí você vai dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa tolerante. Então, terrível, ser tolerante é uma pessoa terrível. No Brasil, inclusive, ser tolerante para mim não significa mais nada, absolutamente nada. O tolerante, na verdade, hoje é uma pessoa que ele se acha muito, mas ele dá a honra do outro poder estar do lado dele. E a gente não tem que ser tolerante. A gente tem que coexistir. A gente tem que conviver. Já viu aquela pessoa que você fala, você é racista? Não, eu até tenho amigos negros. Então, você é um poço de racismo. A tua frase revela que a tua pergunta para Jesus seria tipo a dos caras: quem é o maior no reino dos céus?
Não, meu vizinho até é homossexual. Não, isso não diz respeito a você, ele comprou a casa, você não tem nada a ver com isso. Não quer dizer que você é tolerante, isso quer dizer que ele é teu vizinho. As crianças brincam, as crianças coexistem. Coloque duas crianças que nunca se viram numa salinha ali, em 1 minuto eles estão brincando. E com elas nós precisamos aprender a bênção de conviver e de saber andar com pessoas que pensam diferente de você. Porque desejar que o mundo inteiro seja como você é a postura do arrogante, que acha que tem a resposta de tudo e a solução para tudo. Aí você vai dizer, mas as crianças brigam. Não, elas brigam porque uma pegou o brinquedo antes da outra, mas não porque o outro é negro, não porque o outro é pobre, não porque o outro é do outro bairro, não porque o outro é do outro time. Não porque é de outra religião. Esses temas não entram na brincadeira, porque a brincadeira é legal demais para ser perdida com temas tão tontos. Porque bom mesmo é saber conviver. Bom mesmo é estar aqui juntos, a despeito das nossas diferenças. Abaixa a bola, porque há beleza fora do seu quadrado. E quando eu falo isso para você, eu estou falando para mim como pastor. Abaixa a bola, porque há expressões de espiritualidade, há expressões de vida do reino de Deus, mais bonitas que a da Betesda. O que a gente tem que aprender a conviver, abrir o nosso coração e a nossa vida, as nossas conversas, os nossos convívios se tornam oportunidades de crescermos e sermos homens melhores, mulheres melhores, seres humanos melhores. Outra, aprenda a viver sem respostas. Quando foi que a gente ficou tão obcecado em saber tudo, especialmente tudo sobre Deus? Aprenda a conviver com dúvidas. Faça muitas perguntas, mas não deixe que as dúvidas ou que a ausência de respostas roube o seu brilho de viver. Eu recebi um dia uma mensagem dizendo que eu faço culto à dúvida. Eu fiquei em dúvida sobre o que responder e deixei o cara para lá. Então abandone essa arrogância de ter que saber tudo. A gente quer saber tudo, a gente quer ter resposta de tudo. E tão pouco sobre Deus. Vamos caminhar e na caminhada nós vamos perguntando, às vezes obtemos respostas, às vezes não. É Jesus no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, eles fazem um monte de perguntas, Jesus não dá resposta nenhuma, ainda deixa eles mais confusos ainda. Mas no caminho, eles andam, aprendem e chegam em casa, sem resposta. Porque a vida no reino não é nos dar resposta, é nos levar para casa. E quando a gente chega em casa, a gente senta, descansa e faz isso em paz, sabendo que Deus está conosco. Esqueça o dia de ontem. Claro que esquecer o dia de ontem não é o ontem, mas não prenda a sua vida ao passado, porque o dia de hoje é especial demais para você ficar encalhado nas coisas do teu passado. E isso é muito importante. Traga seu coração para hoje. Traga sua alma para hoje. Traga seu sentimento para hoje, porque as possibilidades de mudança na tua vida não estão lá atrás, estão hoje. A esperança é hoje. Coisas bonitas podem acontecer hoje. Pessoas que ficam presas lá atrás, elas envelhecem por dentro. Isso não tem nada a ver com idade, isso tem a ver com postura. Mas também não aposte sua felicidade toda no dia de amanhã. E claro que o dia de amanhã não é amanhã, mas é a sua vida futura. Acredito mesmo na vida, no futuro, como uma série de possibilidades. Eu não acredito que tua vida esteja pronta. Graças a Deus por isso. Sua vida existem muitas coisas que você pode fazer. Mas não há futuro bom para quem não vive hoje. Não há possibilidades bonitas para quem fica de braços cruzados hoje. Não aposte sua vida em coisas que você nem sabe se vai acontecer e em dias que você nem sabe se chegarão. Aí acertou a Legião Urbana quando cantou: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. O dia, a hora, o momento de fazermos aquilo que temos para fazer é hoje. E se o amanhã é uma possibilidade, então o que fazer? Viva com intensidade o dia de hoje.
Viva, trabalhe, pense para que o dia de amanhã, sim, ele seja repleto de boas possibilidades, carregados de possibilidades. Todos os nossos dias são especiais, todos. Sabe por quê? Porque não existirá outro dia como hoje. O dia de hoje é único. Haverão outros domingos, mas esse aqui nunca mais. Esse aqui é só hoje. As experiências desse domingo aqui são só hoje. O que você está vivendo hoje, nunca mais. Então cuide do seu dia de hoje, valorize o seu dia hoje. Cuide muito dos seus amigos hoje. Não deixe para sexta-feira um jantar que você pode fazer amanhã, não deixe. Não saia correndo do almoço na mesa de domingo hoje com a sua família. Aproveite muito as conversas dos teus pais. Eles não viverão para sempre. Aproveite muito a sabedoria dos seus avós. Não troque as conversas da sua família pelo Gugu e pelo Faustão, por favor. Ou outras inutilidades características do nosso tempo. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de perdoar. Hoje é o dia de mandar flores, porque o que nós temos é hoje. Faça promessas muito legais. E não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Em uma das pregações das parábolas, o Ricardo falou uma frase que eu anotei na minha Bíblia, e diz assim: quando o tempo é curto, toda demora é fatal. Quando o tempo é curto, toda demora é fatal. E não é que o seu tempo é curto, o nosso tempo é. O tempo de todos nós é. Porque a Bíblia diz que nós somos como a neblina que se dissipa rapidamente. Nossos dias voam. Então sejamos seletivos. Vamos cuidar para priorizar as coisas da nossa vida, porque o nosso tempo é curto e a nossa demora é fatal. As crianças não se prendem a ontem, porque o hoje é legal demais e não pode ser desperdiçado. Veja que o reino de Deus não é fácil, o reino de Deus é simples. A lista é muito maior que essa, óbvio. Você continua a tua lista em casa. De coisas simples, características das crianças que você precisa fazer para resgatar a alegria e a leveza do teu viver. O reino de Deus é uma onda, ele vai e vem. Nós às vezes o experimentamos e às vezes o abandonamos. Mas fica claro que o reino não é uma busca de poder, não é uma busca de soberba. O reino é um convite a nos desarmarmos das nossas arrogâncias. E como crianças, colocarmos a nossa vida diante de Deus, para por Ele, com Ele, através dEle, sermos transformados. Então, sendo assim, nessa breve reflexão sobre essa resposta de Jesus para as crianças, nós podemos então dizer que o poeta se inspirou quando respondeu a respeito da vida. Eu fico com a pureza e com a beleza da resposta das crianças sobre a vida. Ela é bonita e ela é bonita. Sim, a nossa vida pode ser muito bonita. E a sua vida não precisa ser um eterno sei lá. Porque hoje Jesus nos convida a abandonarmos aquilo que mata, abandonarmos aquilo que rouba e abraçarmos valores simples e eternos que dão sentido e paz para a nossa existência. Amém?